Já fazer a pergunta do pessoal de casa, doutora. A primeira pergunta que eu vou fazer para a senhora é a seguinte. A Fabrina, ela diz que tem um irmão que tem 40 anos, tem sintomas de TH, de TDAH, ele não consegue se concentrar, não fica quieto nem para fazer as refeições. Ela quer saber que tipo de profissional médico ela deve procurar para tentar ajudar o irmão. Pode ser um neurologista, um psiquiatra, né? Existe ainda o receio, né? O preconceito de acreditar que a psiquiatria não pode ser procurada, mas são essas duas áreas que têm expertise em estar avaliando o comportamento, os sintomas do irmão dela. Bom, Leoneide de Luzimangues diz que o filho de 7 anos tem esses sintomas que a gente está comentando. Ela marcou primeiro com um psicólogo. Esse é o caminho correto para uma criança, no caso? Assim, não existe uma receita de bolo, né? Certo. O psicólogo vai estar envolvido nesse processo, ela não fez errado, ele já vai fazer a escuta da história dessa mãe, vai avaliar essa criança, talvez até já começar a aplicar os testes, mas em determinado momento, quando ele verificar que realmente essa criança tem indícios de TDAH, porque o diagnóstico ele é médico, então para fazer inclusive um relatório com o CID, né? Existe o Código Internacional de Doenças, esse diagnóstico é médico. E em parceria com o pessoal da psicologia e outros profissionais que, dependendo de cada caso, podem ser elencados para nos auxiliar no acompanhamento e até no diagnóstico, mas ela vai referenciar para o especialista. A gente falava há pouco sobre a dificuldade de seguir regras, né, de respeitar autoridades. E aí tem um comentário de Araguaína. A pessoa tem 49 anos e disse que nos últimos 4 anos começou a, de acordo com ela, de forma automática e em legítima defesa, responder sempre às pessoas com muita agressividade. Só que se arrepende e sofre com essas atitudes. Ela quer saber se ela se ela deve procurar algum tipo de ajuda. Esse comportamento ele tem que vir desde a infância. Não se desenvolve na fase adulta, então? Não. Ele pode se exacerbar em determinados momentos da vida em virtude de situações externas, pressões no trabalho, problemas afetivos, mas ele tem que ter esses sintomas mesmo que mais brandos, embora o que acontece é o inverso, os sintomas são mais intensos na infância, adolescência e depois, conforme vai chegando na vida adulta, eles estão se tornando mais regulados, digamos assim, mas se isso apareceu recentemente, ele pode estar sofrendo de algum outro transtorno que ele precisa procurar ajuda, já que ele não está conseguindo controlar, mas não necessariamente quer dizer que ele tenha TDAH. A Flávia, ela disse que o filho dela tem 5 anos de idade e que ele sempre tem esquecimentos, esquece muito e está com muita dificuldade para falar, não fala direito. E ela quer saber se ela deve procurar ajuda já nessa fase da vida da Perdão, criança. a idade? 5 anos. 5 anos. Sim, se ela está percebendo que isso está causando prejuízo para o filho dela, ele está num processo inicial aí de alfabetização, é interessante ela procurar ajuda. Quanto mais precoce for detectado, se realmente é um problema com relação ao TDAH, quanto mais precoce e mais cedo as intervenções, lembrando que não é só medicação, acredita-se que toma uma pílula mágica, não, é uma criança que precisa ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar e a longo prazo. O TDAH pode influenciar também nessa capacidade de aprender a falar, de se comunicar? Ele sozinho não, mas a gente sabe que o TDAH ele pode coexistir com comorbidades. Eu posso ter TDAH associado à dislexia, a algum outro distúrbio de aprendizado, descalculia, disgrafia. Então ele puro,
ele puro não, mas sabe-se que 30% pode estar associado com deficiência intelectual, dificuldade de aprender. Então, por isso que não dá para a gente colocar tudo numa cestinha só, precisa-se ter uma avaliação adequada, um perfil neuropsicológico dessa criança, aplicação de testes, para tentar separar o joio do trigo, o que realmente está levando essa criança à dificuldade de aprendizado. Bom, a gente recebeu um relato de uma pessoa que vive com TDAH, mandou uma mensagem e é um relato muito detalhado que eu acho que pode ajudar o pessoal de casa a entender um pouquinho melhor do que a gente está falando. Olha só, a pessoa diz, eu tenho TDAH, tenho dificuldade de rotina, de trabalho, de estudo, manter uma rotina para concluir um trabalho, um curso, é muito difícil, mas ele não teve problemas de aprendizagem. Ele disse que aprendeu com autodidatas, mas que teve muitas reprovações escolares na época da escola por falta, até que os professores identificaram que ele tinha TDAH. E só foi por isso que ele conseguiu terminar 3 graduações, Física, Matemática e Engenharia, fez um mestrado em Física Quântica. Atualmente ele tem 66 anos de idade, disse que apanhou muito por conta de todas essas características e que até hoje tem dificuldades para terminar uma atividade, que continua agressivo quando tentam impor uma autoridade e que por isso se isola e que é instável em relações, que as pessoas o consideram como difícil de aguentar. Então, como a gente acabou de relatar, existem as comorbidades, certo? Então, ele pode ter algum outro transtorno associado do humor, né? E principalmente, como a gente conversou, se não houve um acompanhamento, não teve aquele cuidado desde o início, esse comportamento dele hoje na vida adulta pode ser um reflexo de vir lutando com essa situação, a questão de estima afetada. Às vezes, quando eu me sinto inferior, eu passo a agredir, né? Então, essa questão de baixa autoestima, a pessoa acaba sendo um reflexo no comportamento. Para ele não se sentir inferior, ele começa a menosprezar, tentar diminuir as pessoas. Na realidade, não necessariamente é uma ação direta, mas sim um reflexo de toda a trajetória dele de vida até hoje. E assim, isso é muito comum. Não quer dizer que eu tenho TDAH, que eu não vou fazer um nível superior. A gente tem aí celebridades. Alguém pode imaginar aí que Einstein tinha TDAH? Sim. E aí muitas outras exemplos, né, Bill Gates e por aí vai. Se a gente for começar a elencar os famosos que tinham TDAH, eu também. Agora, doutora, a gente falou muito sobre esse diagnóstico ainda na infância, mas porventura pode ter muita gente já na fase adulta que não conseguiu ter esse atendimento, fazer esse diagnóstico. Existe um autoexame de características ou de alguma situação que um adulto possa fazer e perceber, olha, eu tenho inclinação ou eu tenho TDAH, e aí sim procurar uma ajuda especializada, uma ajuda médica? Sim, e essa dificuldade de manter o foco, a tendência a iniciar múltiplas tarefas ao mesmo tempo e não finalizá-las, instabilidade em relacionamentos, dificuldade no trabalho de relacionamentos interpessoais, esquecimento frequentes, dificuldade com ordem, com organização, a própria questão da estima, baixa autoestima, mas isso tem que ser uma coisa que acompanhou ele a vida inteira, que ele sempre lutou com relação a isso. Passou de ano, mas tendo que se dedicar muito, desatento, mínimo barulhinho ou um cachorrinho passando ali já desvia o foco do que ele está estudando. É aquela pessoa que é conhecida como um fantástico mundo de Bob, sabe? No mundo da lua, que sonha muito, começa a fazer uma leitura e de repente já está pensando em muitas outras coisas, né? Ele pode se atentar para essas características aí. Lembrando que não pode ser uma coisa pontual agora da vida adulta. Ele sempre lidou com isso. Tem que ter esse histórico. Tem que ter esse histórico. Quero agradecer a presença da senhora. Muito obrigada.